Olá! Bom dia, famílias! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde e se cuidando direitinho. Vamos dar início a mais um dia de atividades. Hoje é quinta-feira. Vamos fazer as atividades com muito amor, dedicação e Jesus em nossos corações e com esperança que dias melhores virão. Então vamos lá, hoje nós iremos trabalhar conteúdo de geografia, semana 1 do nosso PET, tá? Então vamos dar início? Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do Olhar Geográfico. Hoje estudaremos sobre a distribuição da população brasileira no território. Então vamos lá! O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. No entanto, sua população não está bem distribuída em seu vasto território. O Brasil ocupa a 5ª posição entre os países mais populosos do mundo. Observe atentamente o mapa a seguir. Uau! A China ocupa a 1ª posição entre os países mais populosos do mundo. Ela possui cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Quanta gente! Ocupando a 2ª posição está sua vizinha, a Índia, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Já no Ocidente, vemos em seguida os Estados Unidos, com aproximadamente 320 milhões de habitantes. Em 4º lugar, podemos observar a Indonésia, com 270 milhões de habitantes. Até que enfim, o Brasil, ocupando a 5ª posição com cerca de 205 milhões de habitantes em seu território. Bem, como vimos, o Brasil é um país muito populoso, ocupando a 5ª posição. Porém pouco povoado. Parece um pouco confuso, mas vamos ver o que isso significa? Estabeleça o seguinte raciocínio. Se dividirmos a população brasileira pelo seu vasto território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, teremos uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. No Japão, por exemplo, a realidade é bem diferente, ou seja, se dividirmos os seus 130 milhões de habitantes pelo seu pequeno território de 377 mil quilômetros quadrados, teremos uma média de 344 habitantes por quilômetro quadrado. O que esses dados nos dizem? Eles nos revelam que o Brasil é um país pouco povoado, pois apresenta poucos habitantes por quilômetro quadrado, se comparado, por exemplo, com o Japão, que possui um número muito elevado de habitantes por quilômetro quadrado. Porém, a média de habitantes por quilômetro quadrado não revela a realidade. No Brasil, por exemplo, a região sudeste concentra 92 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto a região sul apresenta uma média de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Já o Nordeste apresenta uma média de 36 habitantes por quilômetro quadrado. Veja só, já o Centro-Oeste apresenta apenas uma média de 10 habitantes por quilômetro quadrado. A região Norte possui apenas a média de 5 habitantes por quilômetros quadrados, apesar de apresentar a maior extensão territorial. Vamos pesquisar alguns dos fatores para a ocorrência dessa desigualdade na ocupação do território brasileiro.
Merecem destaque os fatores históricos, como o processo de colonização, que gerou uma maior ocupação nas áreas litorâneas, assim como os fatores naturais, como as áreas castigadas pela seca, terrenos acidentados, florestas muito densas e etc. Não podemos nos esquecer que os fatores econômicos exercem um papel muito importante na atração e fixação populacional. Dentre eles, podemos destacar a geração de empregos, acesso a produtos e serviços. Este mapa demonstra a distribuição desigual da população brasileira pelo território, resultante de seus contrastes naturais, econômicos, políticos e administrativos. Então vamos lá, crianças. Tema: dinâmica da população brasileira. Cara estudante, nessa semana você irá compreender que a dinâmica da população do Brasil e de nosso estado de Minas Gerais está relacionada a vários fatores. Entre eles, as taxas de natalidade. O que significa taxa de natalidade? Nascimento, né? Nascimento das crianças. E as taxas de mortalidade, quando acontecem os óbitos, quando as pessoas morrem. E reconhecerá também que as migrações, ou seja, a chegada e saída de pessoas do nosso país e estado, contribui com essa dinâmica. Quantos somos nós, os brasileiros? O Brasil é um dos países mais populosos do mundo, com mais de 200 milhões de habitantes. Para se ter uma ideia, somos 4 vezes maiores que a população da Argentina e 3 vezes maiores que a população da França. Esse marcador abaixo marca a contagem de nossa população. 212.987.467 brasileiros. Projeção da população estimada pelo IBGE, né, que faz as pesquisas da população do mundo. Se compararmos com a década de 1950, veremos que a nossa população quase se quadriplicou. Nossa população continua crescendo, as pessoas estão vivendo mais tempo, ou seja, a expectativa de vida em nosso país aumentou nas últimas décadas. Hoje, essa expectativa é de mais de 76 anos. O que influencia no crescimento da população? O crescimento da população de um país é influenciado por fatores como o crescimento natural e os saldos de migrações internacionais. O crescimento natural corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade indica o número de nascidos vivos para cada grupo de habitantes no país. A taxa de mortalidade indica o número de mortes para o grupo de 1.000 habitantes do país. Para indicar essas taxas, utiliza-se o símbolo %, né? Lê-se por 1.000. Saldo de migrações internacionais corresponde à diferença entre a quantidade de imigrantes, pessoas que chegam, e de emigrantes, pessoas que saem do país. Mudanças na dinâmica populacional brasileira. A partir da década de 1960, o crescimento da população brasileira começou a diminuir. Um dos motivos foi a redução das taxas de natalidade. Essa que pode ser justificada pela diminuição do número médio de filhos por mulher, taxa chamada de fecundidade. A redução da taxa de fecundidade está relacionada a diversos fatores, como o aumento da escolaridade, da participação da mulher no mercado de trabalho e o planejamento familiar, que permite aos casais decidir quantos filhos querem ter com base nas condições de vida que poderão oferecer a eles. Outra mudança na dinâmica populacional brasileira está relacionada ao aumento da população idosa com 60 anos ou mais. Observe os esquemas abaixo como a população brasileira se distribuía nas faixas etárias de idade, nos anos de 1991 e 2015, segundo uma pesquisa do IBGE. Brasil, estrutura etária da população. Então, aqui tem a comparação do ano de 1991 com o ano de 2015, né? Pessoas com 60 anos ou mais, pessoas de 20 anos a 59 anos, pessoas até 19 anos. Estão aqui as porcentagens. Para saber mais, aí está aqui para vocês assistir o vídeo Expectativa de Vida, produzido pelo IBGE para entender melhor os motivos que têm levado a nossa população a viver mais.
Está disponível nesse site, aqui é só vocês digitarem esse link. Atividades. Número 1. Observe o gráfico sobre as taxas de natalidade e mortalidade durante a série histórica de 1881 a 2007. Então, taxas brutas de natalidade e mortalidade por 1.000 habitantes no Brasil entre os anos de 1881 e 2007. Então, aqui tem o gráfico mostrando, né, o que aconteceu. Ó, 1881, depois foi caindo, né, até chegar aqui em 2007. Letra A. O que aconteceu ao longo dos anos com a taxa de natalidade? Cite um motivo que explica o fenômeno. Então, no texto tem falando, né, vários motivos. E aí é só vocês voltarem no texto e ler e olhar, observar o gráfico, né? E responder aqui. B. O que ocorreu com a taxa de mortalidade? Cite um motivo e explique o fenômeno. No texto também tem, né? Explicando por que a taxa de mortalidade também caiu. Aí vocês irão colocar a resposta aqui, tá bom? Observe o mapa com a distribuição da população mineira por regiões e leia a tabela com alguns dados populacionais. Então, aqui tem o mapa do estado de Minas Gerais, né? O nome das regiões aqui. E a população estimada em 2020, população no último censo, 2010. Taxa de natalidade 2009. Esperança de vida 2017, aqui está os números, né? Com todos esses dados. Letra C. Em qual região está concentrado o maior número de pessoas no estado de Minas Gerais? Então, vocês irão fazer a leitura do mapa, interpretar aqui o mapa, né? E colocar a resposta aqui. Letra D. A população em Minas Gerais vive, em média, 77 anos. O que contribui para que as pessoas vivam mais? O que vocês acham que é? Letra E. Em qual região do estado você vive? É uma região populosa? Então, vocês irão pesquisar o nome da região do estado que nós vivemos, né? Se ela é uma região muito populosa, tá? Essas são as atividades de hoje, crianças. Qualquer dúvida eu estarei à disposição. Grande beijo, fiquem todos com Deus.